Amados, sábado agora tem o passeio dos adolescentes, tá? Depois a Cristiane e o Leonardo vão combinar a hora, né, de onde vamos se encontrar. Então, se você, adolescente, ainda não deu seu nome, aproveite que ainda está tempo. Domingo já não dá mais. 24 de maio, passeio da igreja, passeio da família, Monte Moriá, passeio de comunhão. Ainda tem, acho que 10 vagas, né, mais ou menos. Aliás, 11 vagas. Se você não deu seu nome, corre. Tá bom? 24 de maio, um sábado. E dia 17 de junho, o jantar dos casais. Eu acho que tinham 15 casais, se não me engano, já inscritos. Também aproveite e dá seu nome, e aí eu falo aos maridos mais uma vez, tire o dinheiro debaixo do colchão, está guardado, escondido, e leve sua esposa para jantar fora. Tá bom? Procure o Tiago, eu ou a Amanda, para que estejamos lá, conversando, em comunhão, jantando bem e meditando na palavra, e lá vai ser breve. Tá bom? São esses os avisos para os irmãos. Aumenta um pouquinho meu microfone, minha voz está pior que o normal. Quem está com o tablet aí? Ah, está aqui. Aumentou? Beleza. Aqui já está melhor. Queridos, nós vamos meditar numa carta inteira hoje. Agora. Paulo a Filemon. 22 versos. O amor do Evangelho restaura as relações humanas. Eu convido a igreja a se colocar em pé para a gente ler. Nesse amor do Evangelho, todo ser humano passa a ser irmão, passa a ser uma fraternidade. Não existe mais diferença de senhor, escravo, negro, branco. Não tem mais isso. Rico, pobre, todos somos irmãos no amor do Evangelho. Todos acharam? É fácil. É uma carta pequenininha e diz assim: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, que é também nosso colaborador, a igreja que se reúne em sua casa, a irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro de lutas. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Dou graças ao meu Deus, lembrando sempre de você nas minhas orações, porque tenho ouvido falar da fé que você tem no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. Oro para que a comunhão da sua fé se torne eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Pois, irmão, o seu amor me trouxe grande alegria e consolo, visto que o coração dos santos tem sido reanimado por você. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para ordenar a você o que convém ser feito, prefiro, no entanto, pedir em nome do amor, sendo o que sou, Paulo, o velho, e agora também prisioneiro de Cristo Jesus. Faço um pedido em favor do meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Antes ele era inútil para você, atualmente, porém, é útil para você e para mim. Eu estou mandando de volta a você, ele, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo, para que ele me servisse em seu lugar, nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Mas não quis fazer nada sem o seu consentimento, para que a sua bondade não venha a ser como que uma obrigação, mas algo que é feito de livre vontade. Talvez ele tenha sido afastado de você temporariamente, a fim de que você o receba para sempre, não como escravo, mas muito mais do que escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de você, quer como ser humano, quer como irmão no Senhor. Portanto, se você me considera companheiro, receba-o como receberia mim. E se ele causou algum dano a você, ou lhe deve alguma coisa, ponha tudo na minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho, escrevo isto: eu pagarei. É claro que eu não preciso dizer que você me deve a própria vida. Sim, irmão, que eu receba de você, no Senhor, este benefício. Reanime meu coração em Cristo. Certo como estou da sua obediência, eu escrevo a você, sabendo que fará muito mais do que estou pedindo. E, ao mesmo tempo, prepara-me também pousada, pois espero que, por meio das orações de vocês, eu lhes seja restituído.
Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus colaboradores, mandam saudações a você. A graça do Senhor Jesus Cristo esteja com o espírito de todos vocês. Amém. Tomem assento, por favor. A carta a Filemão, queridos, faz parte de um conjunto de cartas, chamada de cartas da prisão. Elas são chamadas assim, pois Paulo diz nessas cartas que ele está preso por causa do Evangelho, e aqui também. Nesta, por exemplo, então, de Paulo a Filemão, ele diz estar preso 5 vezes. 5 vezes ele diz estar preso, não foi preso 5 vezes, foi mais do que isso, né? Verso 1, verso 9, verso 10, verso 13 e 23, ele diz que estava preso. E esse conjunto de cartas é Paulo a Filemão, Paulo aos Colossenses, Paulo aos Efésios, Paulo a Filipenses. Colossenses nós já meditamos agora há pouco tempo. E Filemão está intimamente ligada à carta aos Colossenses. Na verdade, Colossenses e Efésios estão conectados em assuntos. Alguns assuntos que estão mais desenvolvidos na carta de Paulo aos Efésios, está também desenvolvido na carta de Paulo aos Colossenses, usando para um outro propósito, mas o assunto está lá, desenvolvido lá. E a carta a Filemão está intimamente ligada à carta aos Colossenses, porque elas estão sendo encaminhadas para a mesma cidade. Porque Filemão é de Colossos. E Tíquico, que vai levar a carta, está acompanhado de Onésimo, que é o escravo aqui. Ainda temos os que estavam com Paulo na prisão. Lá no final da carta a Filemão, são os mesmos homens citados em Colossenses capítulo 4, quando ele manda as saudações. Lucas, Demas, Epáfras. Epáfras provavelmente era o pastor da igreja em Colossos, que foi a Roma levar as notícias para Paulo. Paulo então escreve para a igreja em Colossos, que nós já vimos. Tíquico leva a carta, Epáfras fica. E Tíquico está acompanhado de Onésimo, conforme a gente vê lá na carta aos Colossenses. Filipenses já é um pouquinho mais diferente. Parece que ela foi escrita depois. Então, já no final do aprisionamento de Paulo, porque a esperança da libertação está mais pungente na carta aos Filipenses. Em todas elas ele vai falar um pouco da libertação. Aqui também fala. Mas aos Filipenses parece que isso está mais em evidência. A maioria dos comentaristas, não chega a ser um consenso, mas a grande maioria, diz que Paulo estava preso em Roma. Aquela prisão que está mencionada em Atos capítulo 28, finalzinho do livro de Atos. Uma prisão domiciliar. Talvez os versos chaves da carta a Filemão sejam um pedacinho do verso 15 e o 16. A fim de que você o receba para sempre, não como escravo, mas muito mais do que escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de você, quer como ser humano, quer como irmão no Senhor. Filemão, capítulo, não tem capítulo, versos 15 e versos 16. É sobre fraternidade. É sobre amor. Esse amor sacrificial que nós lemos em 1 Coríntios. É sobre perdão. É sobre representatividade e substituição que Paulo faz em relação a Onésimo. Essa carta de Paulo a Filemão tem características mais específicas de uma autêntica carta. Não é autenticidade de autoria, não, tá? Estilo. Uma carta geralmente é algo pessoal. E aí os acadêmicos vão fazer comentários sobre isso, se deveria ser chamado assim, carta, e as epístolas serem chamadas de cartas, isso fica para estudo acadêmico. Porque ela é pessoal, ela é curta, ela é endereçada a uma pessoa especificamente. Ah, Filemão, tem emoções na carta. Paulo aqui está de bom humor. Em outras cartas, Paulo está mais chateado. Aos Gálatas, Paulo está muito chateado com a igreja. Aos Coríntios, Paulo está bravo com a igreja, porque a igreja está pecando a galope. Aqui Paulo está de bom humor, ele está leve, pedindo ao seu amigo um grande favor. É um texto, então, cheio de particularidades emocionais, mostra o coração compassivo de Paulo. Paulo está preso, conforme eu já falei, e recebeu na prisão Onésimo, que se converteu e passou a servir o apóstolo no cárcere. Paulo, então, está escrevendo a Colossos e aproveita para enviar a carta a Filemão, senhor de Onésimo. O apóstolo então pediu que Filemão recebesse seu escravo de volta, escravo fujão, mas agora não mais como um escravo, como um irmão em Cristo.
E Onésimo então seguiu com Tíquico na viagem de volta. Embora muitos desejem hoje que Paulo tivesse pelo menos pincelado sobre abolição e ou escravatura, Paulo não toca nesse assunto. Que é terrível, né, a escravidão? Sim. São episódios amargos da história da humanidade. Alguns hoje chegam a ficar incomodados. Como assim Paulo não tratou do assunto? Não tratou. Mas ele deveria ter escrito. Não escreveu. Nem de raspão ele falou sobre escravidão ou abolição. Paulo escreveu para falar do amor do Evangelho, na carta a Filemão, que pode transformar toda e qualquer tipo de relação humana, de relacionamento interpessoal. O Evangelho não muda, queridos, apenas um coração de pedra para um coração de carne. Também não apenas salva, mas muda relacionamentos. E de qualquer tipo. E essa é a nossa meditação de hoje. O poder do amor do Evangelho, que pode fazer muito mais do que nós imaginamos. E embora Paulo não tenha condenado explicitamente a escravidão, não fez mesmo, no final da carta tem uma frase sutil, muito sutil. A gente vai chegar lá. Muito sutil, de uma possível abolição para Onésimo. Há uma mostra grande aqui de amor fraterno, que poderia então ter desencadeado a abolição. A gente não sabe, não tem registro sobre isso, mas se Paulo pensou nisso, ele foi muito perspicaz na sua sutileza na carta. E é possível. A gente pode dividir essa pequena carta aqui em 2 trechos grandes. A gente, na verdade, divide em 4. Que é a saudação inicial, a oração de ações de graças, o pedido de Paulo, que é o grande miolo da carta, e depois as saudações finais, versos 23, 24 e 25. Nós vamos dividir em 2 grandes blocos, os versos 1 ao 7, que é a saudação e a oração, e depois o miolo da carta, tá? Que é onde tem o pedido efetivamente de Paulo, onde ele faz os seus argumentos. Então, indo para o texto, saudação e oração de gratidão. Nós temos aqui a introdução de uma carta, bem característica do estilo paulino, que ele se identifica, às vezes se diz apóstolo, às vezes se diz prisioneiro de Cristo, que é o caso, às vezes ele diz apóstolo porque Cristo me chamou, e assim vai o estilo de Paulo. Ele se diz então prisioneiro de Cristo, e ele diz que Timóteo está junto com ele, como testemunha e companheiro da carta. Olha, está eu aqui, Timóteo. A gente não sabe se a carta foi ditada, se quem escreveu foi Timóteo, a gente não sabe. A gente sabe lá no finalzinho que Paulo coloca uma parte com a sua letra. Se foi ditada e alguém escreveu, um amanuense, Paulo diz, eu pagarei a dívida de Onésimo, lá no final. Ou Paulo escreveu toda a carta e ele reforça, olha a minha letra aqui, está vendo? Eu pagarei a dívida de Onésimo. São detalhes. Então, Paulo se apresenta, diz que Timóteo é sua testemunha na carta e menciona seus destinatários. Embora a carta seja para Filemão, e a gente vê no miolo dela, o autor também se dirige à igreja que se reunia na casa de Filemão. E se dirige também a Áfia e Arquipo. E os comentaristas, os acadêmicos, os teólogos entendem, não há provas, mas é uma grande possibilidade que Áfia fosse a esposa de Filemão e Arquipo seu filho, que é citado lá na carta aos Colossenses como um homem que precisava abraçar o ministério que recebeu, que a gente não sabe que ministério é esse. Então, a família e a igreja aqui, como destinatários, funcionam como motivadores para o pedido de Paulo. Filemão, eu estou escrevendo para você, mas igreja, olha o que eu estou pedindo para ele. Família, olha o que eu estou pedindo para ele. Me ajuda aqui, com Filemão. E é interessante que lá no finalzinho da carta, ele volta a falar no plural. Lá no verso 22. Ao mesmo tempo, prepare-me também pousada, pois espero que por meio das orações de vocês, então não era só Filemão, família, igreja, eu espero em breve estar liberto e vou pousar na sua casa, Filemão. Prepare-me uma cama e um lugar aconchegante. Então, esses destinatários aqui, embora o assunto seja a Filemão, ele chama a igreja e chama a família a participar com ele do pedido. Filemão é um colaborador de Paulo. Como ele diz aqui, amado Filemão, nosso colaborador, verso 1.
um homem que lutava pelo Evangelho, que vivia o Evangelho. Tamanha sua maturidade e serviço que a igreja se reunia na sua casa. Essa é a maturidade vista na oração, que a gente já vai ver a partir do verso 4. Na oração de gratidão que Paulo faz pela vida do seu amigo de serviço, seu colaborador ministerial. E aí, então, verso 4 a 7, Paulo inicia a sua carta, e ele faz isso aos Colossenses também, faz isso aos Filipenses também, começando a carta com uma oração, dizendo que Filemão era um homem notável por sua fé. Paulo não está escrevendo a um qualquer, não, ele está escrevendo a um homem maduro, um homem que servia no Evangelho. Até pelo pedido que ele vai fazer, tem que ser alguém maduro. Um homem maduro na sua fé e notável no seu amor por todos os santos, por todos os crentes, como ele diz no verso 5, porque tenho ouvido falar da fé que você tem no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. E Paulo então ora no verso 6 para que o seu amigo tenha essa fé robusta, crescente, para que ele cresça, amadureça. Porque Paulo está se alegrando com ele, porque ele cuida dos santos, cuida dos crentes, anima os crentes, conforme ele diz no finalzinho do verso 7. Paulo então pediu que a fé e o amor de Filemão crescesse e desfrutasse então das bênçãos de Cristo. O apóstolo está encorajando o amigo fiel para o pedido que ele vai fazer. Eu sei que você é um homem sério, eu sei que você é um homem maduro, e eu me alegro em saber que você tem cuidado dos crentes aí. Então eu tenho um pedido para fazer que só poderia ser feito a um homem maduro. Não posso pedir a alguém que começou agora ou um menino na fé. Não, a um homem maduro, um homem sério, que vive e luta pelo Evangelho. Definitivamente, Filemão era um homem maduro, um colaborador, um servo fiel nas batalhas de proclamação e cuidado com os irmãos amados. E Paulo tinha plena confiança em Filemão, algo que fica claro ao longo da carta. Paulo não está escrevendo a Filemão para resolver uma falha doutrinária, nem dele nem da família, muito menos da igreja, até porque da igreja ele já escreveu a carta aos Colossenses. Não, Paulo está escrevendo a um homem que vivia esse evangelho na prática. Ele não só tinha a igreja que se reunia na sua casa, mas ele vivia aquilo. O apóstolo sabia que poderia contar com as virtudes maduras do seu colaborador e irmão em Cristo. E então a gente chega ao verso 8, que é o pedido de Paulo. Aliás, ele começa a argumentar sobre o seu pedido. Ele vai fazer o pedido lá no verso 17. Aqui ele começa a preparar o terreno e mostrar o que ele vai pedir. Ele está preparando a carta, o coração de Filemão. Então nós temos aqui o miolo argumentativo da carta, o assunto principal do que Paulo vai pedir. Versos 8 ao 11, Paulo diz assim: embora eu tivesse autoridade para exigir o que eu quero, eu prefiro pedir, contando com o seu amor, contando com a sua maturidade no Evangelho e seu coração de servo e amigo fiel, eu vou pedir a você. Vou pedir um favor a você, embora eu tenha autoridade para exigir. O mesmo amor que salvou Paulo e o fez nova criatura, de perseguidor a seguidor. O mesmo amor que salvou Filemão e regia a sua vida. É o amor que Paulo invoca para fazer o pedido que fez. E aí Paulo então intercede por Onésimo. Quando ele diz no verso 10, faça um pedido em favor do meu filho Onésimo, que gerei entre algemas, um filho na fé, assim como Timóteo também foi. Provavelmente Onésimo fugiu e foi para Roma. Alguns dizem que pode ter sido preso e encontrou Paulo na prisão domiciliar, ou então ele foi procurar Paulo, ou de alguma forma ele chegou a Paulo. E ele então se rende ao Evangelho, pregado pelo velho apóstolo, conforme ele mesmo diz aqui, né? Paulo, o velho, e agora também prisioneiro de Cristo Jesus. E Paulo faz, no verso 11, um trocadilho interessante com o nome de Onésimo, porque o nome de Onésimo quer dizer, ou dá o significado de útil. E ele diz assim: antes ele, Onésimo, era inútil para você, atualmente, porém, ele é útil para você e para mim. Onésimo era um ninguém, inútil para o seu senhor. Um escravo fugitivo que roubou alguma coisa da casa onde servia. Isso fica claro depois. Alguém sem valor como pessoa na sociedade da época. Um escravo.
Segundo a tradição romana, um escravo fugitivo poderia ser morto. Com certeza seria castigado. Seu único valor era a sua força de trabalho, nada mais. Mas Paulo usa o nome do escravo, agora convertido, para fazer um trocadilho. E dizer que aquele que era inútil, agora é útil. Tanto para Filemão, quanto para Paulo. Afinal, Onésimo agora faz parte da família da fé. É isso que o Evangelho faz com a gente. Nos transforma de gente inútil para gente útil. Útil à igreja, útil ao Senhor, útil para o reino, útil para irmãos específicos, pontuais, nos dá propósito de vida e muda nossa condição, de inútil para útil. Pelo Evangelho, nós somos transformados, fomos transformados. Paulo, então, no verso 12, continua seus argumentos para fazer o pedido a Filemão. Ainda não está pedindo, não. Ele ainda vai dizer o que ele quer. Mesmo querendo que Onésimo ficasse em Roma, verso 13, eu queria conservá-lo comigo, para que ele me servisse em seu lugar nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Mas eu não quis fazer nada sem o seu consentimento, para que a sua bondade não venha a ser como que uma obrigação, mas algo que é feito de livre vontade. Olha como Paulo, mesmo tendo autoridade para pedir a Filemão o que ele queria pedir, ele vai considerando a bondade e o amor de Filemão. Eu poderia ter deixado Onésimo aqui comigo para me servir no seu lugar, porque você deveria estar me servindo. Mas já que você não pode, ele estaria. Mas eu não quero fazer isso unilateralmente. Eu estou mandando ele de volta. Parece que Paulo está dizendo assim: se você quiser mandar ele de novo para mim, para me servir, está tudo bem, eu recebo. É uma possibilidade. Outra, que ele estivesse apenas argumentando que Onésimo é útil. Está vendo como ele é útil? Ele está aqui te representando. Era você que deveria estar me servindo, mas ele que está. Então, estou te devolvendo aí, e não quero ficar com ele sem o seu consentimento. Para dizer da utilidade de Onésimo. É possível. As duas opções. De qualquer forma, ele ressalta a utilidade de Onésimo a Paulo, a utilidade dele no Evangelho, a utilidade dele no reino de Cristo. E destaca também a bondade do coração de Filemão. Um homem amoroso, um homem fiel, um colaborador, um homem justo. Onésimo, então, está sendo devolvido. Mas o que aconteceria naturalmente, ou normalmente, a um escravo fujão? Castigo. Com certeza. Em todas as épocas de qualquer lugar, escravo fujão é castigo. Pesado, para que os outros não pensem em fugir. Paulo está devolvendo um escravo fugitivo. Mas não para ser castigado, para ser acolhido na igreja e na casa de Filemão. Veja como Paulo fala sobre Onésimo na carta aos Colossenses. Com ele, com Tíquico, estou enviando Onésimo, o fiel e amado irmão, que é da igreja de vocês. Ele está enviando Onésimo para a igreja. Não é por menos, não é à toa que lá no início da carta a igreja está como destinatário. Não é só para Filemão. Igreja, estou mandando um escravo fujão aí de Filemão, que vocês conhecem, para vocês. Recebam. Ele é um filho da fé, que eu gerei aqui na prisão. É um homem fiel, um colaborador, um homem amado. Recebam. Paulo, então, está atestando que Onésimo é um homem diferente agora. Não é mais o Onésimo que saiu lá de Colossos fugido. Não, é outro Onésimo. É diferente. É um homem amado, fiel e colaborador. Mais do que isso, um irmão em Cristo. E eu, às vezes, fico pensando como que a igreja em Colossos recebeu esse assunto. Nós não temos registro. Será que houve uma assembleia, para decidir? O que a gente vai fazer agora?
Quem é favorável que receba normalmente? Quem é favorável que dê um castigo? Não, mas Paulo não disse isso. Paulo disse para receber de forma amável. Então vamos votar. Será que receberam com alegria? Ou fizeram o cara feio assim? E Filemão teve que intervir? A gente não sabe, eu fico imaginando. Porque Filemão que recebeu esta carta. Não, irmãos, nós vamos receber. Paulo disse que é para receber, porque ele se converteu e ele é fiel, um homem sério. Onésimo agora é nosso irmão. Ou será que foi a igreja que foi falar com Filemão? Eu ficaria mais com Filemão, dada a sua maturidade que está estampada na carta. Não tem nada disso escrito, irmãos, é minha mente que fica viajando. Como que a igreja recebeu esse assunto? E Paulo ainda dá um toque de providência e soberania de Deus, quando ele diz assim, verso 15: Talvez ele, Onésimo, tenha sido afastado de você temporariamente, a fim de que você o receba para sempre. E ele chama Deus para o seu argumento. Talvez Deus, na sua soberana providência e vontade, tenha tirado ele de você aí como escravo, para que ele estivesse aqui comigo, ver o Evangelho e entender o Evangelho, e agora voltar para você, para que você o tenha aí para sempre como irmão. Talvez, Paulo diz, talvez. É um bom argumento do que Deus faz, por caminhos que nós não entendemos. O Evangelho, na verdade, sendo isso, Deus tirou Onésimo para botar perto do Evangelho lá com Paulo. Mas por que não poderia ser o Evangelho em Colossenses? Porque Deus fez assim. Por quê? Não sei. Talvez Deus tenha feito assim, desse modelo, para que ele agora voltasse plenamente e para sempre como irmão em Cristo da igreja em Colossos. Deus não nos deve explicações. Ele faz. Ponto. Final. Uma providência para o benefício de ambos, Onésimo e Filemão. Na lei mosaica, um escravo fugitivo não era devolvido ao seu senhor, porque seria castigado, talvez morto. Mas ele era acolhido e protegido em outro lugar, em outra cidade. Deuteronômio 23, versos 15 e 16 diz assim: Não entregue ao seu senhor o escravo que, tendo fugido dele, se refugiar entre vocês. Poderá ficar morando com vocês, no lugar que escolher, em alguma das cidades de vocês que for do seu agrado. Não o oprimam. A lei protegendo o escravo. E Paulo faz mais do que isso. Ele não só protege, mas ele envia de volta, e pedindo como fiador um homem, o seu próprio senhor, senhor de escravo, um homem crente e maduro. Paulo fez seu pedido fundamentado no amor de Filemão, pelo Evangelho e pelos santos, e devolve o escravo que fugiu. Paulo foi ousado. Fugiu como escravo, inútil, retorna como irmão valioso e útil. Valioso para muitos. E aí no verso 17, Paulo então faz agora efetivamente o seu pedido. Paulo argumentou no amor de Filemão, no seu companheirismo com o apóstolo. Nós somos amigos. Ele diz no verso 17, portanto, então, o Filemão, depois de tudo isso que eu argumentei, se você me considera um companheiro, receba-o, o Onésimo, como receberia a mim. Se nós somos amigos mesmo, se nós somos companheiros, se você me quer bem, se você me ama, então receba Onésimo, como se fosse eu. Receba com a mesma fraternidade, com o mesmo carinho, com a mesma compaixão que você tem comigo. Receba-o no meu lugar. E se ele roubou alguma coisa de você, conforme diz verso 18, e se ele causou algum dano a você, ou lhe deve alguma coisa, ponha na minha conta. Eu pago. Ou eu pagarei. Paulo se identifica com Onésimo.
ao ponto de pedir a Filemão que o recebesse o mais novo irmão, como se estivesse recebendo o apóstolo. O R. Winsby diz assim: trata-se de uma ilustração do que Jesus fez por nós, os que cremos nele. O povo de Deus é identificado de tal modo com Jesus Cristo, que ele nos recebe da mesma forma como recebe seu Filho. Somos aceitos no amado e vestidos com a sua justiça. Por certo, não podemos nos aproximar de Deus por algum mérito próprio, mas Deus nos recebe quando nos achegamos a Ele em Cristo Jesus. Como que Deus nos recebe? Como filhos. Filhos adotivos. Por causa de quem? Do Filho unigênito e eterno. Nós somos co-herdeiros com Cristo por causa do Filho, o verdadeiro herdeiro. Cristo nos representando, o irmão mais velho. A mesma coisa que Paulo está fazendo com Onésimo. Receba ele. Eu o represento, como se estivesse recebendo a mim. E assim nós nos achegamos a Deus. Como é que nós oramos no finalzinho? Em nome de Jesus Cristo. Quando nós clamamos em lágrimas, joelho no chão, nós clamamos pelo amor de Cristo por nós, ou em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. É por Cristo, nosso intercessor, nosso sumo sacerdote. Ele se identificou conosco. E aí nós entendemos por que então Cristo se tornou humano, para nos representar adequadamente. Um homem, para representar homens. Homens no sentido amplo, humanidade. E sobre a possível dívida de Onésimo, provavelmente ele roubou alguma coisa, quando saiu. Paulo então diz no verso 18, ponha tudo na minha conta. Verso 19, eu, Paulo, de próprio punho escrevo isto, eu pagarei. Ponto, final. O preço devido à dívida de Onésimo seria paga por Paulo. Paulo não pede que Filemão esqueça da dívida. Perdão não é de graça. Não. Perdão tem um custo. A dívida precisa ser paga por alguém. Não é desconsiderar o delito, mas é imputar, colocar sobre a dívida sobre outra pessoa. É o que Paulo está fazendo. Ele roubou de você? Põe na minha conta. Está te devendo alguma coisa aí? Eu pagarei. Ponto final. É um ponto final que está aqui. Achei muito legal. Eu pagarei, sem discussão. Não tem blá blá blá. Eu vou pagar. Ele nem pergunta quanto. O Warren Wiersbe de novo diz: Paulo não sugere que Filemão ignore os crimes do escravo e esqueça o que Onésimo lhe devia. Antes, oferece pagar essa dívida do próprio bolso. Essa é a garantia do apóstolo e seu amigo de que a dívida seria paga. Lutero disse assim, o que Cristo fez por nós, Paulo fez por Onésimo. Cristo tomou o nosso lugar na punição dos pecados. Por isso o perdão não é de graça. Nós não pedimos perdão assim, e parece que o perdão é um instituto banal, né, de crente. Não, depois eu peço perdão, Senhor. Houve um preço pago. Cristo foi morto, vilipendiado, insultado, cuspido, maltratado, para que nós pedíssemos perdão, para que fôssemos perdoados. Então o perdão não é de graça. É fruto da graça de Deus e da sua justiça sobre o Filho. Mas ele não é de graça, ele não é sem valor, não é 0,800. Alguém pagou nossa dívida, senão nós estaríamos condenados eternamente. Nós somos igreja e somos justos porque Cristo nos justificou, porque alguém pagou o preço. Exatamente o que Paulo está fazendo em relação a Onésimo. Eu pagarei. Cristo já pagou nossa dívida. Então fomos reconciliados com Deus. Paulo aos Colossenses, capítulo 2. E quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne, ele lhes deu vida juntamente com Cristo,
perdoando todos os nossos pecados, cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Removeu-o inteiramente, cravando-o na cruz. Nossa dívida foi cravada na cruz. Cristo pagou. Está pago. Nosso perdão não é de graça. Não banalizem o perdão. O instituto perdoar, né? Como se Deus fosse obrigado, e Deus nos implorar para que a gente peça perdão. Porque o Filho foi morto para que nós tivéssemos perdão. Não é de graça. Assim como Paulo não diz para Filemão: Filemão, esquece, deixa para lá. Eu pago. Então você pode perdoar. Porque eu vou pagar. 1 de Pedro ainda. Capítulo 2, verso 24. Carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Pelas feridas dele vocês foram sarados. Nossa dívida foi paga por Cristo. Por isso fomos perdoados e ainda podemos pedir perdão quando nós pecamos contra Deus. Porque a dívida, o sacrifício já foi pago, já foi feito. E é o que Paulo está dizendo. E aí na sequência do verso 19, quando ele diz: eu pagarei, é claro que eu não preciso dizer que você me deve a própria vida. Paulo dizendo a Filemão: Filemão. E aqui é uma expressão que dá a entender de que Filemão também era um filho na fé de Paulo. Paulo teve um ministério em Éfeso, que era próximo, que é próximo, né? Um pouco mais de 2 anos. E provavelmente Filemão é fruto desse ministério. Paulo conhece Filemão, ele sabe quem é Filemão, tanto que é uma carta bem pessoal. Filemão, você me deve sua vida. Quase que ele disse assim: você é meu filho também. Você me deve mais do que eu estou pedindo. Então atende aí o apóstolo velho, prisioneiro em Cristo. Me faz esse favor. Queridos, assim como o Pai nos acolheu e nos perdoou pelo amor sacrificial do Filho, Paulo insta Filemão a fazer a mesma coisa com o seu escravo. Perdoe o seu mais novo irmão em Cristo. A dívida está paga. Recebe-o. O amor sacrificial, queridos, promove perdão. E relacionamentos são ajustados, renovados e restaurados. Verso 21 e 22, Paulo diz que confia, ele reforça. Ele confia no caráter de Filemão e sabe que será atendido. Certo como estou, da sua obediência, eu escrevo a você. Eu sei, Filemão, o que você vai fazer. Sabendo que fará muito mais do que eu estou pedindo. Talvez, então, o verso 21 seja a abolição aqui, sutilmente escrita por Paulo. Filemão, eu sei que você vai atender, vai receber o Onésimo como seu irmão, a dívida está paga por mim, então pode perdoá-lo. E eu sei, Filemão, eu sei, você como um homem fiel, um homem maduro, que ama os santos, crê no Senhor Jesus e trabalha pelo Evangelho, eu sei que você vai fazer muito mais do que eu estou pedindo. É possível? Sim. Provas? Não temos, mas é possível. Que sutilmente Paulo aqui tenha colocado esta ideia da abolição para Onésimo. Ele sabe a quem está pedindo. Ele sabe a quem escreveu. O que transparece então nesta carta é que um relacionamento interpessoal abalado pela furto do escravo, do Onésimo, agora será refeito e amadurecido pelo amor sacrificial cujo produto é o perdão. É isso que Paulo pede: receba Onésimo e perdoe, a conta dele está paga. Recebe-o como se estivesse recebendo a mim mesmo. Ele é seu irmão assim como eu sou. Eu sei que você fará muito mais do que eu estou pedindo. É o amor de Cristo sendo vivido na prática. E se a gente quiser viver o amor de Cristo, nós precisamos aprender a perdoar.
algumas aplicações, na verdade é uma aplicação, e eu vou discorrer sobre ela. Diante dessa maturidade constrangedora de Paulo, e eu confesso aos irmãos que a maturidade de Paulo me constrange. Como que esse homem viveu nesse nível? E eu estou falando de mim, tá? Como esse homem viveu nesse nível com o Senhor? Não chego nem perto de limpar a poeira que passou embaixo da sandália dele. Assim como a maturidade e vivência prática do Evangelho por parte de Filemão. Paulo não está escrevendo a um Zé Ninguém. Ele está escrevendo a um homem que ele sabe que pode pedir. Que tem maturidade para fazer isso aqui, que Paulo está pedindo. O apóstolo pede algo sublime. E ainda diz assim, e prepara um quarto aí, uma cama, que quando eu estiver livre aqui, eu vou passar na sua casa. E vou ficar aí. Prepara, já deixa pronto, tá? Um quarto, uma cama aí, um jarro d'água do lado, que eu vou ficar aí. E a gente precisa aprender com os dois, Paulo e Filemão. O amor sacrificial do Evangelho muda tudo. Tudo. Muda o coração, muda a nossa cosmovisão. Cosmovisão é como que eu vejo o mundo a partir do Evangelho. Então, todos os assuntos do mundo vão passar pelo Evangelho. Ciência, política, educação, impostos, governo, sociedade, família e etc. O Evangelho muda nosso linguajar. O Evangelho muda nossas roupas. O Evangelho muda nossos relacionamentos. Se o Evangelho só mudou o seu coração, cuidado. Pode ser que não tenha mudado o coração. Porque o Evangelho muda tudo. Afinal, o amor do Evangelho reverbera perdão. Que negócio complicado esse negócio de perdão, né? Esse negócio de perdão. Ele muda, ele perdoa, ele acolhe as pessoas. Porque em Cristo, já que em Cristo nós fomos amados e perdoados, e nós sabemos disso. A gente fala com a boca cheia do que nós recebemos. Mas quando a gente vai aplicar o que recebeu, aí a gente já fala com a boca miúda. Mas Cristo nos ordena, e Paulo diz aos Efésios, capítulo 4, lá no finalzinho, que nós devemos amar e perdoar conforme Deus fez conosco, em Cristo Jesus. Então, já que em Cristo nós fomos amados e perdoados, como não perdoar o cônjuge? É esse aí que dorme com você todo dia. Seu cônjuge. Como não perdoar pai e mãe? Ah, mano, você não conhece meu pai? Não. Como não perdoar os filhos? Ama meu filho. Como não perdoar sogros? Como não perdoar genros e noras? Como não perdoar nossos irmãos em Cristo? Como? Se nós já desfrutamos desse perdão, que alguém pagou o preço, que foi Cristo, como não demonstrarmos isso e vivermos isso com outros? Como dizer que não posso ou não consigo? Se Deus já nos deu todas as coisas para o exercício da piedade. Pedro diz isso na sua segunda carta. Paulo diz isso em Efésios capítulo 4. Amem, sejam benignos, compassivos, bondosos, perdoando uns aos outros, assim como Deus em Cristo vos perdoou. É não posso e não consigo ou não quero? Nós não podemos deixar de perdoar com o amor que nos foi concedido. Não é sentir,
Esqueça esse negócio de sentir. Eu não sei quando começou esse negócio de que o evangelho é sentir alguma coisa. Não sei. Precisa fazer um estudo sociológico, antropológico não, acho que é sociológico, cultural, para identificar quando que o evangelho é sobre sentir. Não é sentir, é uma decisão que nos foi ordenada. Nós já recebemos isso, então façamos. E aí ajoelho no chão, mudança de mente, porque o evangelho mudou a mente, e tomar a decisão. Ah, mas é difícil, é lógico que é. Nosso coração está inclinado a exercer vingança. Conforme nós lemos em 1 Coríntios capítulo 13, nós lemos hoje, o amor é paciente. Isso aqui é o amor de Deus. Paulo está falando de uma briga na igreja, sobre dons. Eles conhecem o melhor dom, é o amor. Eu vou mostrar para vocês. Aí ele escreve o capítulo 13. Esse é o melhor dom. O que não acaba nunca. Porque ciência passa, línguas passam, mas o amor não passa. O amor é paciente e bondoso. Ah, mas esse texto é sobre o amor de Deus. É exatamente o que nós recebemos. O amor tudo crê, tudo sofre, tudo espera e se alegra com a verdade. O amor não tem ciúmes, não é orgulhoso, não é amargurado, nem é interesseiro, nem se alegra com a injustiça. E o perdão é o que frutifica desse amor sacrificial. Porque este amor do capítulo 13 de Coríntios é sacrificial. Até porque não tem outro amor bíblico. É só esse. Não tem outro tipo de amor bíblico. Não tem um amor que não seja sacrificial. Não. Porque o amor de Deus, de Cristo, foi sacrificial. Nós seguimos esse. O perdão, então, frutifica desse amor que nós já recebemos. Renova relacionamentos para a glória do Senhor. Os pecados e as faltas são apagados e um novo recomeço instaurado. E quando eu digo apagados, Deus não vai fazer uma lobotomia no seu cérebro. Mas o assunto não vem mais à tona com amargura e ele não vem mais à tona para ser jogado na cara de ninguém. Ele não vem mais à baila, ele não vem mais a DR, nem vem mais a discussão de coisa nenhuma. Ah, mas eu lembro daquilo. Ok. E você lembra que perdoou. E ok. Assim como Deus sabe seus pecados. Quando diz que joga no mar do esquecimento, porque ele não volta à tona. Ele está no fundo. Não vem à tona para que todo mundo veja, ou para que Deus jogue na sua cara. Deus não faz isso conosco. Deus, quando nos perdoa, perdoa. E assim nós devemos fazer. Só que nós paramos de exercitar isso ao longo da vida da igreja, das igrejas. Nós paramos de exercitar amor sacrificial e de perdão. Está fora da moda. E a Bíblia continua do mesmo lugar, do mesmo jeito. E a gente pula o capítulo 13, a gente pula Filemon e outros textos mais. E lê e se prega só prosperidade, saúde plena. Filho, você é filho do rei, você tem todas as bênçãos. Tem mesmo, nas regiões celestiais. Tem. Você só entendeu errado o que é. Porque fica lendo fora do contexto. Queridos, sejamos maduros como Paulo e Filemon, que nos dão uma aula do que é viver o Evangelho de Cristo. Uma aula. Ame com esse amor sacrificial. E este amor aqui, queridos, eu sei que alguns casamentos usam esse texto, né? Ele não é apenas para o casamento. É para todos os nossos relacionamentos. Todos. Igreja, casamento, pai, filho, filho, pai, sogro, amigo e etc. Então, ame com esse amor sacrificial. E perdoe com esse amor sacrificial. Restaure relacionamentos. Ajuste o coração. Na verdade, ajuste o coração primeiro. Restaure relacionamentos. E eu quero concluir com um texto de Tiago. Capítulo 1, verso 22 a 25. Isso tudo que eu falei, eu sei que todos sabem, todos sabemos, né? Para quem tem mais de 300 anos de igreja, você já sabe disso. Nós sabemos disso. Não somos ignorantes, ou seja, de não saber. Nós não ignoramos esse assunto. Não somos. A gente só não faz. Ou não dá muita importância. Faz às vezes. Vou fazer com esse. Com aquele não.
nem ora sobre o assunto. Parece-me que falta-nos exercício. E exercício é oração, leitura da palavra e fazer o que está aqui. A gente fica esperando cair um raio, fazer igual o Shazam. Transforma aquele um menino, Billy Batson, no Shazam. Um super-herói forte que voa. E a gente fica esperando cair um raio para ser transformado de uma hora para outra. Não vai. Como Paulo diz aos Filipenses, eu aprendi a viver contente. Então tem um processo de aprendizado. Também não vai vir um anjo com uma porção mágica, você fala, bebe esse negócio que amanhã você já vai estar fazendo tudo igual. Não existe isso. Precisamos aprender, exercitar. Então tem exercício. E é o que Tiago vai dizer. E eu concluo com o texto então de Tiago 1, 22 a 25. Que diz assim, sejam praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos, porque a Deus a gente não engana, claro. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural no espelho, pois contempla a si mesmo, se retira e logo esquece como era a sua aparência, ou seja, não fica, a imagem não fica lá, vai embora, junto com você. Mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, a lei da liberdade, nela persevera, que é o Evangelho, não sendo ouvinte que logo se esquece, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Sabe quem é? Filemon. Esse homem maduro que exercia o Evangelho e que recebe um pedido inusitado do seu amigo e apóstolo Paulo, outro homem super mega maduro no Evangelho. Filemon, eu sei que você vai fazer muito mais do que eu estou pedindo, então recebe aí seu novo irmão, seu ex-escravo, agora seu irmão em Cristo, membro da igreja de Colossos. Olha que beleza. Já estou mandando a carta de transferência dele e vocês anotam aí na ata. Já está tudo certo. Aprendamos, queridos, com a palavra do Senhor. Numa carta pequena, de 25 versos, que nos ensina a viver de forma madura no Evangelho. Que o Senhor Deus nos abençoe. E se você ficou constrangido com o texto, muito bom. Essa é a ideia. Eu fiquei. Porque é só pancada. Não, é carta miúda, vai dar nada, é só pancada. Porque é Paulo e Filemon nos ensinando a sermos crentes. Que o Senhor Deus nos abençoe. Curve sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, primeiro queremos pedir perdão porque nós temos muito que aprender e muito que agradar ao Senhor. O Senhor já nos disse como viver, nós teimamos em querermos viver do nosso jeito. Deus, molda nosso coração, sim, um coração salvo, coração já redimido, molda nosso coração, o coração de Cristo, pela oração, pela leitura da Tua Palavra e pelos exercícios e pelas virtudes de Cristo. Ah, Deus, obrigado por Tua misericórdia com todos nós, sem a qual nós nem poderíamos falar com o Senhor, nem chegar ao final do dia como chegamos hoje. Ajuda-nos, Senhor Deus, aumenta-nos a fé, ajuda-nos para que nossa maturidade realmente seja robusta, conforme aprendemos hoje, para que vivamos o Evangelho, o amor sacrificial desse Evangelho, cujo produto é o perdão e muitas outras coisas, mas hoje meditamos mais especificamente nesse. Que seja uma realidade como indivíduos e uma realidade no nosso meio, nesta igreja do Senhor. Que o Teu nome seja glorificado pelo nosso serviço, pela nossa vida. Pelo compartilhar, ó Deus, dos nossos corações com os irmãos, pela acolhida uns dos outros, pelos aconselhamentos, pelos ensinos uns dos outros, pela oração uns dos outros. Que o nome seja glorificado em todas as coisas, começando em mim. Em nome de Jesus que oramos, ó Deus. Amém.